Nesse vídeo vou resolver esse circuito aqui, que é composto por duas malhas. Continua tendo o RLC. Eu vou resolver ele por um método chamado tensão de nó. E eu vou depois impor as condições iniciais típicas, que é o capacitor carregado e o indutor sem passar corrente. Então, nessa tensão de nó, nesse circuito aqui eu reconheço que eu tenho dois nós. Esse daqui eu considero que é o terra, eu coloco tensão igual a zero. E em relação a esse terra, esse outro nó aqui em cima tem uma tensão V. A corrente que passa em cima do resistor, mais a corrente que passa em cima do capacitor, mais a corrente que passa em cima do indutor, somadas, certo? Somadas, essa é a lei de Kirchhoff dos nós, essas correntes somadas tem que dar zero, porque eu não consigo criar carga aqui nesse nó de cima, esse nó azul. E eu vou relacionar essas correntes com a tensão de nó, uma a uma, reconhecendo que a tensão em cima do resistor é R vezes a corrente do resistor, a tensão em cima do capacitor é a carga do capacitor dividido pela capacitância, e a tensão em cima do indutor é a indutância vezes a variação da corrente do indutor. Como aqui eu tenho a derivada segunda, certo, da corrente do indutor, eu vou pegar essa expressão aqui e derivar ela uma vez no tempo, para ter as variações das correntes em cima de cada trecho. Com isso, eu vou ter a variação da corrente do indutor, vai ser a tensão no nó dividido pela indutância. A variação da corrente em cima do capacitor vai ser a variação segunda da tensão vezes a capacitância. E a variação da corrente em cima do resistor é igual à variação da tensão no tempo dividido pela resistência. Então eu vou substituir esses três aqui nessa equação e vou obter essa equação do segundo grau que a gente já sabe resolver. A gente chuta essa solução, substitui aqui e nos interessa para a tensão diferente de zero, então esse termo aqui tem que ser zero, onde B e A são constantes. Se você viu os vídeos anteriores, onde a gente resolve o oscilador harmônico amortecido, tudo isso daqui é familiar para você. A única diferença é que o valor de Bzão ficou um pouco diferente. Eu defino Bzinho como 1 sobre 2RC e ômega 0 como 1 sobre raiz de LC. E vai ficar na mesma forma que a gente viu lá no oscilador harmônico amortecido. Vou chamar essa raiz aqui de Dzinho, de tal forma que o valor de B é menos Bzinho mais ou menos Dzinho. Perceba que esse sistema só vai oscilar, ou seja, a tensão só vai oscilar se Bzinho menor do que ômega 0. Nesse caso, 1 sobre 2RC tem que ser menor do que 1 sobre raiz de LC. E a condição para oscilar é que duas vezes a resistência tem que ser maior do que raiz de L sobre C. Nesse caso, então, se Bzinho menor do que ômega 0, eu terei um B complexo e a minha tensão será escrita desse jeito, que é a forma igualzinha que a gente tinha discutido no oscilador harmônico amortecido. Agora, se Bzinho maior do que ômega 0, o B vai ser real, eu vou ter dois valores, B mais e B menos, onde eu vou estar somando o Dzinho e subtraindo o Dzinho, de tal forma que minha tensão vai ser uma combinação de exponenciais. Eu agora vou aplicar as condições iniciais típicas, que é carga no capacitor inicial Q0 e a corrente no indutor igual a zero. Bem, eu sei que a carga no capacitor é igual a essa tensão de nó vezes a capacitância. Então, se eu multiplicar isso daqui pela capacitância, eu obtenho a carga no capacitor. Eu vou fazer apenas para essa condição, não vou fazer para a condição que a tensão oscila. Igual agora a carga no capacitor no instante de tempo igual a zero a Q0. Então, esses termos aqui viram 1. E vai ficar A1 mais A2 vezes a capacitância. Derivo agora essa expressão para achar a corrente sobre o capacitor. Eu vou ter essa expressão aqui, onde caiu os Bzinhos. E a corrente no capacitor no instante de tempo igual a zero, fazendo o tempo zero, então isso daqui vai virar 1, fica aqui embaixo. E eu sei que a corrente no capacitor mais a corrente no resistor
mais a corrente no indutor é igual a zero, eu vou impor a condição que inicialmente a corrente no indutor é zero, isso quer dizer que a corrente no capacitor é menos a corrente no resistor, no instante de tempo igual a zero. Só que a corrente no resistor no instante de tempo igual a zero é igual a tensão dividido pela resistência. É isso que eu estou substituindo aqui, ou seja, eu estou substituindo aqui por menos a corrente no resistor, e eu vou obter essa expressão aqui, certo? Porque a gente já sabia qual era a tensão inicialmente. Faço a manipulação dessas duas expressões aqui e obtenho um valor para A1, que está aqui, e um valor para A2, que está aqui. Repare que A1 é positivo, isso quer dizer que ele é um exponencial que cai desse jeito, e A2 negativo, ele quer dizer que é um exponencial desse jeito. Dependendo da combinação deles, eles podem atravessar o zero, certo? Dependendo da combinação, e é isso que a gente vê aqui nesse gráfico, onde eu plotei a corrente no indutor, a corrente no capacitor e a corrente no resistor. Então, repara aqui que primeiro a corrente no capacitor é essa linha mais cheia, ela é inicialmente negativa, porque nesse meu circuito eu estou considerando que o capacitor começa inicialmente carregado. Então, a corrente vai sair do capacitor. A corrente do capacitor vai ser negativa e a corrente do resistor e do indutor vai ser positiva. No indutor, a corrente inicialmente é zero e a corrente vai ser no resistor vai ser o inverso do capacitor. À medida que eu mantenho essa tensão em cima do indutor, começa a passar a corrente, então começa a aumentar a corrente no indutor e começa a diminuir a relação entre a diferença do capacitor e do resistor. Perceba que a corrente no capacitor, bem aqui na frente, vai dar zero, ele vai cruzar. E a corrente no resistor vai dar zero um pouco antes. A corrente do indutor nunca vai ser zero. Os valores que eu utilizei para fazer esse gráfico aqui foi a indutância de 1 mH, a capacitância de 10 microfarad, resistência de 4 ohms, isso dá uma raiz de L sobre C de 10, lembrando que para ele não oscilar, o 2R tem que ser menor do que raiz de LC nesse circuito. Isso dá os valores de A1 e A2, eu tenho um sinal de menos aqui, perdão, 12,55 e menos 12,45. É isso aí, espero que você tenha gostado, lembrando que esse daqui é a situação do transiente, certo? É a situação do transiente. O capacitor vai descarregando, começa a passar a corrente no indutor, vai chegar uma hora que a corrente no capacitor e no resistor invertem, porque o indutor continua alimentando durante um tempo o sistema. Mas depois de um tempo infinito, como esses são exponenciais decrescentes, certo? Decaimentos exponenciais, a corrente do meu circuito vai a zero. No próximo vídeo eu vou colocar um gerador de corrente alternada aqui e estudar a condição de ressonância desse circuito. Vou estudar ele no regime estacionário.